Ó, eu não sei não, viu? De manhã nós vamos ter que ver. Eu não sei se eu vou, se de manhã vai dar. Mas tipo assim, já vai ter terminado o curso de vocês? Talvez. Sim, por isso que eu estava querendo pegar essa aula no sábado, para dar uma adiantada também para a gente poder fazer o que? Alguns exercícios aqui também na sala de aula, revisão. Por isso que nós vamos dar essa aula sábado. Então vamos lá. Bom dia. Dando sequência aí, Alep, que vai cair na prova, né? Tudo cai na prova aqui, né? Por isso que eu só venho nos pontos-chave. Estou vendo os pontos-chave lá. Metade da prova, vocês vão acertar comigo. Já vimos aí os crimes contra a administração pública. Vamos rever. Eu quero fazer uma revisão sobre essa matéria, que vai cair também. O ano passado foram 2 questões, certo? E Alep. E hoje, né, nós vimos aí na aula geral os princípios gerais, da lei de execução penal. Vimos lá a finalidade, né? Finalidade. Qual que é a finalidade? Finalidade. Ressocializar. Reintegrar. O juízo da execução. O juiz da execução cumprir as determinações do juiz criminal processante do conhecimento. É a mesma coisa, tá? Nós já vimos tudo isso aqui. Nós já vimos que, em regra, o juiz criminal, juiz processante, juiz do conhecimento, é diferente do juízo da execução. Juiz da execução. Então, nós estamos falando, só para relembrar, o juízo da execução é um órgão da execução penal. Né? Depois nós vamos falar mais detalhadamente dos órgãos da execução penal. E já caiu em prova, perguntando, são órgãos da execução penal, exceto, aí colocava lá, Ministério Público, juiz criminal, Defensoria Pública, Conselho da Comunidade, e a resposta errada era exatamente o quê? O juiz criminal, que juiz criminal não é órgão da execução. O órgão da execução é o juiz o quê? Da execução. Também foi uma. Mas essa aí já o camarada, né, que está estudando já acertaria de cara. Juiz pastoral. Né, já que acertaria de cara. Agora o problema, na hora que você colocar o quê? O juiz, o nome juiz. Né? Porque aqui também tem o juiz da execução. O órgão é o juízo. Aqui é o juiz da execução. Aí ele confunde, porque juiz. Mas o juiz criminal é diferente do juiz da execução. A não ser naqueles locais, naquelas comarcas, em que eu tenho um único juiz, que ele faz as 2 funções. Mas quando eu faço as 2 funções, é como se fossem 2 pessoas diferentes. Quando eu estou atuando como juiz criminal, juiz do conhecimento, juiz processante, eu tenho uma função, que é condenar o cidadão, ou absolver. Já o juiz da execução tem outra missão, com a missão dele, cumprir o quê? A sentença, com os objetivos de ressocializar, com os objetivos de reintegrá-lo à sociedade. Tranquilo? Então, tudo isso aí, nós já o que vimos, né? Vimos nas aulas anteriores e muito mais coisas. Mas, hoje nós vamos focar o que? O ré de pri. Esse regulamento, ele não é nacional. Ele é para Minas. A Alep, ela é o quê? Nacional. A Alep de São Paulo é a mesma que de Minas, do Rio, né? É federal.
né? Quando eu falo nacional, né? Falo que federal, vale em todo o território que brasileiro. Agora, o Redpri só vale para cá. Se você pegar aí 80, 90% do Redpri, ele é cópia da Alep. Mas ele tem o que? Mais detalhadamente, detalhes com relação que Alep, porque ele é mais específico, ele é mais o que? Interno. Se você pegar o regime disciplinar diferenciado, tem nos dois. Só que o Redpri vai trazer algumas coisas a mais que não tem na Alep. Se você pegar lá direitos e deveres, você vai ver que tem direitos e deveres na Alep, mas o Redpri traz alguns mais. Se você pegar faltas graves, no Redpri tem mais faltas. Na Alep também tem, porque a Alep só tem falta grave. Falta leve e média não tem. Já no Redpri tem a falta média e a falta leve. Certo? Por isso nós vamos estudar esses tópicos pelo Redpri. Nós vamos estudar pelo Redpri e não vamos lê-lo na Alep. Porque estudando Redpri, você já está estudando o quê? Alep também. Beleza? Então olha aí. Redpri. O Redpri, o que ele vai tratar? Especificamente de normas de condutas. Norma de condutas do preso. Né? O Redpri, ele aplica tanto ao preso provisório, como ao preso definitivo. Definitivo. Só que quando eu falo de preso provisório, eu tenho que sempre lembrar daquela expressão. No que couber. No que couber. Porque alguns dispositivos só se encaixam para o preso definitivo. Não se encaixam para o preso que? Provisório. Lembrando, vamos lembrar aqui que o preso provisório não pode ficar junto com o preso definitivo. O preso provisório não pode ficar com preso definitivo. Eles devem ficar o quê? Separado. Isso está escrito expressamente na lei. O preso provisório não pode ficar junto com o preso que definitivo. Se fica, está errado, segundo a lei. Sabemos que os locais vai ficar. Mas fica por quê? Falta de estabelecimento. Aí está a necessidade. Não tem local, coloca junto. Mas não podemos levar a prática nesse contexto para responder uma questão. Responder a questão preso provisório junto com o definitivo. Está errado. Beleza? E outra situação também, lembrar que não haverá distinção com relação à raça, né, social, religião e política. Então não há diferenciação, não há prisão, né, de brancos e negros, não há prisão de católicos e evangélicos, não há prisão de ricos e pobres. E PT e PSDB. Não há. Ou qualquer outro partido aí. Certo? Não há distinção. Mas poderá haver distinção com relação à idade, o sexo e a natureza do delito. Beleza?
Então, meus amigos, olha aqui. Olha aqui. Como o Redpri vai estabelecer normas de condutas, ele vai estabelecer o quê? Direitos. Ele vai estabelecer direitos. Direitos como assistência material, alimentação, vestuário, assistência religiosa, assistência médica, né, assistência médica. O preso ainda tem prioridade de atendimento. Chega lá e fala assim, ó, o cara chega no hospital, o cara tá lá, o cidadão de comum tá lá 5 horas esperando atendimento. Ele chega com o preso lá, vai no cantinho e fala com o médico, eu estou com um preso de alta periculosidade. Né? Ele pode vir a ser tomado aqui, vai dar estresse. O médico vai, passa ele rapidinho na frente, ele é atendido, né? Ele vai atendido e sai. Já tivemos reclamações nesse sentido. Né? Preso tem aí a assistência médica ainda é prioritária. E prioritária. Assistência jurídica. Nós vamos ver que a Defensoria Pública tem que ir no mínimo mensalmente no estabelecimento penal. Ele tem o direito do seu peculinho, né? Caderneta de poupança. Dá para contar nos dedos quantos aqui de nós temos uma caderneta de poupança. Né? Nós temos o que? Caderneta de poupança, no cheque especial, no vermelho. Ele não, ele lá vai trabalhar, ele não pode receber menos que 3/4 do salário mínimo, vai pagar as despesas pessoais, alguns gastos que foram determinados pelo Poder Judiciário, o que sobrar vai para a sua o quê? Caderneta de poupança. E a lei fala, né? Poupança. Eu já nem sei mais o que é isso. Só sei que é conta corrente. Conta corrente. Então, o preso também tem o quê? O direito da caderneta de poupança. Olha lá. O preso tem direito de entrevistar-se com o diretor do estabelecimento. Ele pode marcar com o diretor tem que atendê-lo. Ele tem direito de ter o quê? O contato com o advogado, de tal forma que o Código de Processo Penal, tanto penal comum, penal militar, ele fala da incomunicabilidade do preso. Ele fala que o preso pode ficar incomunicável por 3 dias. Não vale esse dispositivo mais com a vigência da Constituição de 88. Porque o Código Penal era da década de 40, o Código Penal Militar da década de 60. Para ser mais exato, 41 e 69. Então, eles previam que o preso poderia ficar o quê? Incomunicável. 3 dias. Hoje não pode mais. Porque ele tem direito, no artigo 5º, da assistência ao advogado. Então, o preso, ele é cheio de direitos, previdência social, auxílio reclusão, vai receber lá, ué. Além do trabalho, ainda recebe, vai receber, talvez aí, mais que o assalariado que está trabalhando aqui fora, aqui, pagando seus impostos em dias, né? Então, o preso tem direitos, mas, lembrando, né? Qual que é a finalidade? A finalidade é a ressocialização, é a reintegração. O preso vai formar, se ele não estudou aqui fora, lá nós vamos dar para ele. É obrigatório o ensino fundamental, o ensino elementar. E ainda vamos diminuir, né, os dias de prisão no caso da remissão. Então, o preso está cheio o quê? De direitos. O preso está cheio de direitos. Mas, em contrapartida, também ele tem os seus o quê? Deveres. Em contrapartida, ele tem os seus o quê? Ele tem os seus deveres. Como obedecer às normas e regulamentos vigentes, obedecer às ordens do agente penitenciário. Hein? Então ele tem também os seus quê? Deveres. E na violação dos deveres, na violação dos deveres, ele comete o quê? Faltas.
Faltas essas que podem ser graves, médias e leves. Faltas que podem ser médias, leves e graves. E já caiu, né, uma pergunta perguntando qual falta está na LEP. A LEP só tem faltas o quê? Graves. A LEP só tem faltas o quê? Graves. E aqui nós temos também uma observação. Com relação a este tema, as faltas, também prevalece o princípio da legalidade, né? Ou seja, as faltas devem estar pré-definidas, bem como que as suas sanções. Eu não posso inventar sanções do nada. Eu não posso inventar faltas do nada. Lembra lá do crime? Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia combinação legal. A mesma coisa, as faltas têm que estar o quê? Definidas, as sanções também têm que estar o quê? Definidas. Certo? Então nós temos aí o princípio da legalidade. E também é importante você guardar que a falta tentada tem a mesma punição que a falta consumada. A falta tentada tem a mesma punição que a falta consumada. Porque se você for ao crime, o crime tentado, a pena é diminuída. Mas aqui não. Fugir, falta grave. Fugir, falta grave. Tentar fugir é a mesma coisa se tivesse fugido. A LEP trata a falta tentada da mesma forma que a falta o quê? Consumada. Agora, como que o diretor do estabelecimento irá trabalhar isto? Porque a sanção pode ser diferente. Como assim? Nós vamos ver que uma das sanções graves é a suspensão de restrição de direitos de 11 a 30 dias. Então, o cara que tentou fugir pode pegar, por exemplo, 12 dias, porque é punição para falta grave. O que realmente fugiu, 30 dias. Então, eu posso variar o quê? Na quantidade de dias que eu vou aplicar o quê? A sanção. Porque a sanção grave, que eu disse para vocês, de 11 a 30 dias, ele pode suspender e restringir direitos. Beleza? Então nós temos aí deveres, nós temos direitos, nós temos o quê? Deveres. E a violação dos deveres vão gerar o quê? Faltas. Faltas que podem ser graves, faltas que podem ser médias, faltas que podem ser o quê? Leves. Para as faltas e os deveres, né, nós temos aí o princípio da legalidade. Elas têm que estar previamente do que definidas. A falta tentada tem a mesma punição que a falta o que consumada. Daqui a pouco nós vamos ler no regulamento. Só que vocês com essa visão, na hora que lê o regulamento, já vai sempre o quê? Focar. Porque tem muita coisa aí entre a LEP, a Lei 11.404 e o REDPRI, tem coisas lá que está lá na LEP,
Mas não é foco do concurso de vocês. Mas isso aqui é foco do concurso. Porque vocês trabalham diretamente com isso. Diretamente com isso. Tá querendo quando vamos estudar, fazer a prova da OAB. Quando a gente vai estudar para a prova da OAB, quais são as peças que nós estudamos para poder fazer a prova? Nós estudamos as peças de advogado. Porque o concurso é até para ser advogado. Quando você vai fazer o concurso do Ministério Público, você estuda peças de Ministério Público. Por exemplo, denúncia, fazer denúncia. Quando você faz concurso para juiz, você estuda peça o quê? Juiz. Por exemplo, fazer uma sentença. Mesmo tendo todo o conteúdo para ser o quê? Estudado. Então, determinados concursos, a matéria é a mesma, o título é o mesmo. Mas você foca dentro daquela atividade sua. Então, a atividade aqui, nossa principal aqui, vocês têm que saber os direitos do preso, tem que saber os deveres, porque um dos direitos do preso é ser informado disso tudo que vocês estão vendo aqui. Né? Um dos direitos do preso é saber tudo isso. E pode ser amanhã você que está lá. Né? Como diretor, né? Diretor do estabelecimento. Ué. É isso, é. Olha aqui. Então, olha aqui. Então, a violação dos deveres vão gerar o quê? Faltas. Faltas. Faltas podem ser graves, médias e leves. Mas antes de você aplicar a falta, você tem que respeitar também, né? Antes de você aplicar a falta, antes de aplicar a falta, antes de aplicar a falta, deve-se respeitar o princípio do devido processo legal. Então, antes de aplicar a falta, deve-se respeitar o princípio do devido processo legal. E dentro desse devido processo legal, eu tenho que respeitar o princípio do contraditório e ampla defesa. E olha que interessante, olha que interessante. Tudo isso que eu vou colocando aqui pode ser utilizado em uma futura redação. Por isso tem que tomar cuidado. Né? Você fazer uma redação, se é envolvendo aí a LEP, né? Que está envolvendo o nosso contexto, nós podemos citar o princípio da legalidade, o princípio do devido processo legal, o princípio da ampla defesa e contraditório. Todo esse esqueminha aqui, ó, que nós estamos fazendo aqui, ó, é só virar ele em redação, escrevendo, juntando um termo o quê? Com outro. Ó, da dignidade, fala sobre a dignidade do preso. Ele mesmo preso tem que ter seus direitos respeitados, né? E aí, dentro de tudo isso, até para aplicar ao preso uma falta, eu tenho que observar o quê? Princípios, princípio da legalidade, princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e a ampla defesa, em consonância aí com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a Constituição Federal. Então, você pode aí transformar, porque eu vou toda hora chamando a atenção, porque parece que o camarada senta para fazer a prova, ele esquece das matérias da prova de redação, ele só quer lembrar da matéria de redação, mas ele esquece que lá na matéria de redação, ele só aprende que tem que fazer uma introdução, né, o que você colocou na introdução lá, desenvolver os tópicos lá, normalmente você põe na introdução 2 a 3 tópicos, cada parágrafo para desenvolver e fazer uma conclusão. Só porque para desenvolver e até mesmo para introduzir tem que saber. Não pode introduzir de qualquer maneira. Tem que introduzir com cuidado. Não posso não dar bomba. Dá bomba.
Beleza? Então aí, trato de direitos, trato de deveres. A violação gera faltas. E como eu tenho todos esses princípios aqui para observar, antes de aplicar a sanção, eu tenho que ter o quê? Um procedimento. Eu tenho que ter o quê? Um procedimento. Procedimento esse, que se em tese, né? Se em tese, porque ainda eu não tenho a decisão final da falta. Se em tese eu tenho a falta, ela deve ser o quê? Registrada. Deve ser feito a ocorrência. O chefe de segurança lá no momento vai encaminhar o quê? Ao diretor do estabelecimento. Vai encaminhar ao diretor-geral do estabelecimento. Esse diretor vai encaminhar para o quê? O conselho disciplinar. E o diretor vai encaminhar para o conselho disciplinar, que é presidido pelo diretor do estabelecimento. Esse conselho disciplinar poderá ouvir testemunhas, juntar todos os meios de provas. Todos os meios de provas. Esse conselho disciplinar poderá juntar todos o quê? Os meios de provas. E no final, ele volta duas vezes. O conselho disciplinar, ele volta duas vezes. Ele volta pela falta, e no caso de falta, ele vota pelo quê? Sanção. Primeiro ele vota. Tem um voto da falta. Ele vota voto da falta, e caso houver falta, ele vota, nós temos o voto da sanção a ser aplicada. Eu voto, ó, teve falta. Qual foi a falta dele? Falta X. Então, nós vamos aplicar o quê? A sanção Y. E, no caso de empate dos votos, o voto do presidente vale mais, né? O voto do diretor do estabelecimento, né? O voto do diretor do estabelecimento é um voto de qualidade. Então, se está 2-1, o presidente vem e vota, seria 2-2, não seria? Mas prevalece como se fosse 3-2. Porque o voto do presidente é um voto de qualidade. Então, ele resolve o caso que de empate. Beleza? Aí, é o que eu vou falar agora ali, né? Tendo a decisão, optando pela falta, tendo a decisão, optando pela falta, tendo a decisão, optando pela falta, eu vou aplicar a sanção agora. É agora que eu irei o quê? Aplicar o quê? A sanção. Mas o que que o preso pode fazer também?
O preso pode vir, ó, teve a decisão, não teve a decisão? Ele vem aqui e faz o quê? O recurso. Ele vem aqui e faz o quê? O recurso. Se o preso interpor, a prova mais correta, interpor o recurso, esse recurso, aí você tem que guardar isso aqui. Ele tem efeito o quê? Ele tem efeito devolutivo. Efeito devolutivo é de qualquer recurso. O que é o efeito devolutivo? É voltar para a nova o quê? Apreciação. Mas ele também tem o efeito primordial, que é o efeito o quê? Suspensivo. Ele tem um efeito o quê? Suspensivo. O que é o efeito suspensivo? Ele impede que a sanção seja o quê? Aplicada. Então eu tenho, em tese, a falta, é registrada a ocorrência, é encaminhado ao diretor do estabelecimento, ele manda ao conselho disciplinar para poder fazer o procedimento. Há a votação. Se houve ou não houve a falta, se não houve, acabou. Se houve, há uma nova votação estipulando que a sanção, que vamos falar daqui a pouco, a sanção, acabou. Nós vamos aplicar o quê? A sanção. Mas se o preso interpor o recurso tem efeito o quê? Suspensivo e devolutivo. O que é devolutivo? Vai voltar para a nova o quê? Apreciação. E vai suspender a aplicação o quê? Da sanção. Beleza? Vai aí suspender a aplicação da sanção. E por último, já em casos mais excepcionais, tendo a decisão, eu poderei ter no final uma revisão. Né? Mas aqui já é caso bem excepcional. Quando aparece uma prova nova, né, que não tinha aí nos autos, uma coisa que surge, né, uma coisa nova que surge. Só para dar um exemplo de como aplica a revisão no direito penal, para vocês entenderem assim, que é uma coisa mais inédita, nós temos aí várias condenações de um cidadão. E ele fala que não é ele, que não é ele. Depois aparece o cidadão, outro cidadão que era o autor. Ou seja, está cumprindo pena já. Já teve a sentença transitada julgada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver que apareceu um fato novo, mostrando que ele não era o quê? O autor. Não sei se vocês conhecem o caso dos irmãos Naves, que foi torturado até confessar, foram presos. Um até morreu. Aí depois o cara que eles foram torturados a confessar que matou, apareceu na cidade. E falou que ele tinha saído da cidade porque ele foi tentar uma vida melhor em outro local. Mas quando ele saiu da cidade, como ele devia os irmãos Naves, né, o delegado lá achou que os caras tinham dado um fim nele. E torturou até que eles o quê? Falassem. Por isso que hoje, a confissão hoje, antes que era a rainha das provas, hoje a confissão por si só não serve para condenar ninguém. Tem que ter outros meios o quê? De provas. Porque na tortura qualquer um fala. Depende de saber qual que é a tortura que ele aguenta, né? É só lembrar lá do Tropa de Elite, né? O cara tomou sacolada, tapa na cara, não falou nada. Na hora que pegou o bastão para ele, já pegou o cara de vassoura, já mostrou eles entrando na casa do cara. Depende do que o cara aguenta, né? Ele vai suportar até não que chegar no limite dele. Alguns aí, aquele cabo ali não ia fazer, né? Aquilo aí não ia fazer nenhuma diferença, né? Ele ia gostar da tortura, né? Então, beleza. Vou apagar ele agora, não. Mas olha aqui. Depois disso tudo, né? Em regra, a revisão só em poucos casos que acontece. Então, esgotado a apuração do recurso, o conselho irá deliberar novamente sobre esse recurso, e aí sim eu vou aplicar o quê? A sanção.
E essa sanção também ela pode ser o quê? Ela pode ser uma sanção leve para as faltas leves. Ela pode ser uma sanção média para as faltas médias. E ela pode ser uma sanção grave para as faltas o quê? Graves. Certo? Quais que são as sanções leves aí previstas? As sanções leves previstas é a advertência verbal, né? E a repreensão escrita. Na verdade, eu nem sei para que tem isso. Tá que nem praticamente o usuário de drogas hoje é isso aqui que ele tem. Mas o que adianta isso aqui, ó? Vem cá. Você não pode bater no seu... Você não pode fazer isso não, tá? Você não pode usar droga não, droga é ruim. Que sanção é? Uai, o cara não precisa lá para ficar sabendo disso não, hein? Então, ou seja, são praticamente o quê? Sanções, a meu ver, né? Até de prova em contrário, inócuas. Não serve para nada, não vai mudar em nada a vida do camarada. Mas nós temos aí faltas leves, nós teremos aí, né, as sanções. O que poderá impactar é num benefício que ele poderá ganhar mais para frente. Porque todas as faltas são registradas no Infopem. Então, ou seja, quando você quer saber informação sobre o preço, você vai no sistema. E lá vai ter todas as faltas, todas as recompensas, né? Bom, ou seja, você vai lá no sistema, né? Porque tudo é registrado o quê? No Infopem. Tanto as condutas, vamos dizer assim, prejudiciais, como as condutas também o quê? Benéficas, né? Então, tudo é registrado no Infopem. Faltas médias. Qual que é a sanção para falta média? Nós vamos ter lá a suspensão e restrição de direitos em um prazo por até 10 dias. 10 dias. Então ele tem aí a suspensão, restrição de direitos até 10 dias. Porque se essa suspensão e restrição for de 11 até 30 dias, que é o máximo, se for até 30 dias, que é o máximo, eu tenho a falta o quê? Grave. Eu tenho a falta grave. Então, falta leve, advertência verbal, repreensão escrita, falta média, suspensão e restrição de direito por até 30 dias, falta grave, suspensão e restrição de 11 até 30 dias. Todas essas faltas que nós colocamos aqui, todas essas faltas são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. Todas essas são aplicadas pelo diretor do estabelecimento. Agora, nós temos uma outra falta grave, que é o enquadramento no RDD, que é o regime disciplinar diferenciado. E para inclusão no regime disciplinar diferenciado, eu preciso de despacho fundamentado, do juiz ouvido o Ministério
Público. Ouvido o Ministério Público. Eu preciso que, para enquadrar no regime disciplinar diferenciado, para enquadrar no regime disciplinar diferenciado, depois nós vamos falar só sobre o regime disciplinar diferenciado, mas já avisando, para enquadrar ali somente com que esse regime, já ouviu falar no Fernandinho Beiramar? Já viu lá onde ele fica lá? Ali é um regime disciplinar o quê? Diferenciado. É um local de segurança máxima, aonde eu terei restrições que o preso comum não tem. Tranquilo? Nós vamos, quando eu terminar aqui, eu volto no RDD. E nós também teremos aí, como falta média, não podemos esquecer do isolamento. Aí agora que vocês estão vendo, né? E vamos ler, vou mostrar para vocês no RedPri. Aí vocês verem que não é tão simples aplicar uma falta, né? Uma falta não é tão simples. Então eu tenho que ter todo o que? Um procedimento. Eu tenho que ter todo o que? Um preparativo. Que segundo nós vamos ler aí, ele terminaria aí em 13 dias. Né? Em 13 dias. Porque o conselho tem 5 dias úteis, né? Que vai ser até mais. 5 dias úteis para terminar o procedimento. 5 dias úteis vai dar em torno de 7. Depois eu tenho aí, minto, não vai ser nem 13 dias, né? Eu tenho 5 dias, me ajuda a contar. Eu tenho 5 dias úteis para fazer o procedimento. Depois eu tenho mais 8 dias para a parte poder fazer o recurso. E mais 10 dias para poder apreciar o que? O recurso. Então aí, se tudo for certinho, né? 5 dias úteis mais 8. Né? Mais 5 dias úteis vai dar 7, né? Dá mais ou menos isso aí, em torno disso. Mas sabemos que tudo o que é demorado. Então vai. Por isso que eu não tenho um prazo certo de acabar. Não temos um prazo certo. A lei fala que 5 dias úteis para fazer, 8 dias para o recurso, que nós vamos ler aí, e 10 dias para o julgamento do recurso. Beleza? Então nós temos todo esse procedimento. Então a prática de aplicar a sanção antecipada, se ela não for urgente, a autoridade, em específico o diretor do estabelecimento, está cometendo abuso. Porque nós vamos ver que a lei fala que o isolamento é só se for necessário. Porque o isolamento é antes da sanção. O isolamento, ele é o quê? Preventivo. Se a situação é grave, eu faço o isolamento, porque não pode ficar solto, e aí faço o requerimento para incluir ele o quê? No RDD. Porque 10 dias para ele não vai fazer nada. Não vai fazer diferença. Então eu faço o isolamento nas situações do quê? Emergentes. E eu posso até mesmo fazer a transferência do preso para outra unidade. E quem faz a apuração do procedimento? Quem que faz o procedimento? Em regra é o local aonde ele cometeu a falta. Agora, se for necessário a transferência, quem vai fazer o procedimento é o local para onde ele foi o quê? Transferido. Então você manda todos os dados, toda a documentação para o local aonde ele foi o quê? Transferido. 10 dias, no máximo 10 dias. Ué, no máximo. Já é a nível de falta média. Se precisar ficar de mais 10 dias, você pede para ir para o RDD. E nós não podemos esquecer que tem o quê? O devido processo legal. Porque se há necessidade normalmente do isolamento, é porque ele cometeu falta grave para cima. Falta grave para cima. Se você pegar aqui, ó, se ele cometeu a falta leve, qual que é a sanção da falta leve?
Aí você põe no isolamento. Abuso. Entendeu? Aí é falta grave. Falta grave. Agora, se você colocar a segurança, né? A segurança, vamos ver, pode ser até instituto do RDD. Você coloca o isolamento e pede o quê? O RDD. Tem, tem. Porque o preso pode constituir advogado, ele pode pagar, ele pode ter dinheiro. Ou só tem preso pobre? A maioria, né? Não. Mas nós falamos que. Não, é legal. É legal. Com certeza. Participar da comissão, não, né? Participar da defesa dele dentro da comissão. Como, por exemplo, fazer o seu recurso. Olha o recurso aqui. Aí nós estamos falando da revisão. Da revisão. Beleza? Então agora tudo isso, só para você aqui, ó. Olha aqui. Espera um momentinho. Olha aqui. Tudo isso agora que vocês estão vendo, que vocês veem na prática, agora estão virando o que? Técnicos. É por isso que vocês estão. Por isso que se exige um concurso e coloca o quê? O tema. Porque muitas das vezes, né? Isso é para tentar melhorar o funcionamento. Porque muitas das vezes o cara está precisando de um serviço, nunca sabe nada, já pegou, já caiu lá de paraquedas para trabalhar. Aí ele começa, como que é aqui? Aí vai que nem não tem o Charles Chaplin, né? Aquele que só fica batendo, né? Batendo. Não sabe nada, só fica. Porque como que faz aqui? Ah, você fica aqui olhando aqui, fica ali. Ah, se acontecer, você faz isso. Mas não entende como que é o quê? O processo. E aprende cuidado. Quem você falou comigo aqui? O que é isso? Nós temos nome. Nome recurso. Nome o quê? Revisão. Agora só espere um pouquinho aí nas perguntas, porque eu vou mostrando aqui, talvez a sua pergunta já está aí, né? Que agora vamos fazer tipo como se fosse o quê? Uma revisão. Nesse esquema que nós fizemos, olhando dentro o quê? Da lei. Dentro da lei. Beleza? Então vamos lá. Página 299. 299. E eu tenho que mandar aí, né? Um alô pros amigos. Aí, todo mundo conhece o Nanuque, né? O Nanuque eu tenho que mandar mesmo. Beijinho pro Nanuque, né? É. Ué. Aqui. Mas também, né? Nós temos amigos aí também, Lafayette, né? Prazer aí, os amigos Lafayette. Eu tava indo pra Cabo Frio. Contei aqui já? Tava indo pra Cabo Frio. Aí, na que eu parei no restaurante, eu fui abordado. Não foi abordar, eu achei que eu estava cometendo crime, levantei a mão, né? Chegou lá camuflado. Ué? Opa, calma. Esse é professor do Vira, eu falei, sou, né? Saudações também para Lafayette, né? Tô tentando cuidar. Eu tô tentando cuidar com o que eu tô fazendo agora, porque todo mundo tá olhando, né? Mas aí, um abraço pessoal aí, né, que tá assistindo as aulas. Qualquer dúvida também pode aí comunicar com a gente pelo Facebook, que a gente demora, mas responde. Mas então aí, página 299. 299. Olha lá. Vamos adiantar, página 300, artigo 1º. Artigo 1º. Olha lá. Este regulamento destina-se a fixar nas unidades prisionais da Subsecretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, normas básicas de conduta e disciplina dos presos, bem como seus direitos e deveres. Direitos e deveres. Conduta do preso. Já está tudo aí anotado no caderno de vocês. Artigo 2º, parágrafo único.
estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos e o preso o quê? Provisório. Falamos, é para o preso provisórios, no que couber, e para o preso o quê? Definitivo. E o preso definitivo, ele pode estar tanto sujeito à pena privativa de liberdade, como a pena o quê? Restritiva de direito. É bom que vocês anotem. E depois eu vou explicar um pouco mais da pena restritiva de direitos. Mas quando eu falo de preso, por isso que deve ter gente, pessoa, você só escreveu preso provisório e preso definitivo, mas é mesmo, é preso definitivo e preso provisório. Só que o preso definitivo, ele pode estar tanto sujeito a uma pena privativa de liberdade, como ele pode estar sujeito a uma pena restritiva de direitos. E depois eu irei falar quando ele é sujeito a apenas o quê? Restritivo de direitos. Beleza? Mas tudo é preso o quê? Definitivo. Então lá, parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva lá. O condenado à pena privativa de liberdade ou restritivas de direitos. Então ele é condenado, é preso definitivo. E o preso o quê? Provisório. Lembrando que o preso provisório não pode ficar com o preso o quê? Definitivo. Artigo 2º. A disciplina consiste no cumprimento da ordem, na obediência às determinações das autoridades e dos seus agentes e no desempenho do trabalho. Artigo 3º. Toda falta disciplinar cometida pelo preso e as respectivas sanções serão imediatamente lançadas no Infopem, assim como o elogio e a recompensa por ele recebido. Artigo 4º. O preso que de qualquer modo concorra para a prática de infração disciplinar incide na pena a ela combinada. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então, fugir e tentar fugir tem a mesma que sanção, que nós já tínhamos aí também destacado. Parágrafo 2º. Nas faltas graves, a autoridade prisional representará o juiz da execução para fins do artigo 118, inciso 1, 125, 127 e 181. Então, ou seja, por que ele está falando que nas faltas graves terá que representar ao juiz? Porque quando eu tenho falta grave, além da sanção específica, o juiz poderá mandar regredir, poderá mandar também cassar, tirar os benefícios, como também tirar aí os dias remidos até o patamar de 1/3. Certo? Então a falta grave irá gerar uma série de prejuízos para o preso. Então, o que está falando aí? A falta grave. Porque a falta grave de suspensão de 11 a 30 dias, quem que aplica? O diretor do estabelecimento, não é? Ele aplica. Mas ele tem que comunicar ao juiz. Por que tem que comunicar a falta ao juiz? Porque ele pode regredir o preso, ele pode cortar benefícios, ele pode tirar até 1/3 dos dias remidos. Ele pode tirar até 1/3 dos dias remidos. E não podemos esquecer também aqui, que tudo que eu falei aqui é procedimento o quê? Administrativo. Porque se ele cometer, por exemplo, uma falta grave de matar o companheiro da cela, vai ter tudo que nós falamos aqui. Será isolado, poderia até pedir a inclusão no RDD, poderia até pedir a sua transferência, mas tudo administrativamente. Mas ele irá responder também na esfera penal. Então ele terá o quê? Um procedimento penal,
Porque ele terá uma nova sentença por aquele crime que ele cometeu. E a sua pena irá o quê? A crescer no final. Então não podemos esquecer. Eu estou falando do Redpri, é procedimento. Então, quando o diretor pega lá a ocorrência e encaminha o conselho disciplinar, ele também irá encaminhar o quê? Ao delegado de polícia. Isso se já não tivesse sido acionada a polícia militar para lá fazer o boletim de ocorrência. Que normalmente é assim que acontece. A polícia vai lá, faz o boletim, o chefe de segurança pega esse boletim, encaminha para o diretor, e a própria polícia já encaminha para a delegacia, aonde vai ser montada toda a investigação. Beleza? Então vamos lá. Artigo 5º. Nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Nenhum preso poderá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou de liderança na unidade prisional. Liderança é lógico, porque se ele tem a tarefa de liderança, terá muito mais facilidade para montar o quê? Motim. E essa questão normalmente vem em provas assim, coloque falso ou verdadeiro. Aí eu falo, o preso pode atuar em programas de liderança dentro do estabelecimento penal. Não, não pode, porque a lei o quê? Veda. Bem como a lei veda a sanção coletiva. Eu não tenho sanção coletiva. E eu não tenho sanção também castigo cruéis. Eu não tenho sanção também de celas escuras. Colocar o cara no escuro, como acontece muito aí nos filmes, quando o cara vai para a solitária lá. Nós não temos sanções de celas escuras, não temos sanções coletivas, porque o procedimento deve respeitar o princípio do devido processo legal. Cada um tem que ter o seu direito de se defender. Então não tem sanções o quê? Coletivas. Artigo 6º. O condenado ou o denunciado no início de execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares da unidade prisional. Artigo 7º. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesse regulamento. Quem está sujeito à medida de segurança? Já falamos aqui também na primeira aula, que seria aqueles que estão sobre o quê? Que tem o quê? Doença mental, que seriam os semi-imputáveis e os inimputáveis. Beleza? Então, viu? Ou seja, do artigo 1 ao artigo 7º, está rico de informações, e informações essas que são do concurso de vocês. O Redpri estabelece normas de conduta, direitos e deveres. Então vamos lá ver quais são os seus direitos. Direitos. Artigo 14. Artigo 14, página 301. Podemos? 301, artigo 14. Olha lá. Constitui direitos do preso. Olha lá, nós falamos, ó. Dispor de assistência à saúde, jurídica, educacional, falamos aí que o ensino fundamental é obrigatório, social, religiosa e psicológica, conforme as normas vigentes e recursos disponíveis. Receber alimentação suficiente e vestuário próprio. Aqui. Vocês estão em débito comigo. Estão em débito. Ninguém trouxe o docinho de amendoim para mim aqui ainda. Aquele docinho lá é gostoso para dar, não, é? Né? Vocês estão em débito. Aqui. Aí, viu aí, ó? Fruta balanceada, nutricionista. Quantos aqui? Mas a maçã, ela é até recomendável que se come uma maçã por dia. Aí, viu? Aqui. Olha aqui. Falando que não está comendo maçã. Não está aguentando comer uma maçã. Quando tem gente que nem ó, você vê. Tá bom demais, é. Mas tem, nós vamos ver aqui, ó. Pode ter, tá no Redpri.
como benefícios de regalias para o preso. Ele pode ter rádio, televisão, enquanto está aquele quadradinho lá, está aquele CD lá, ó. Aí, viu? Aqui, ó. Sem ir lá, eu já viu? Viu? Olha aqui. Aqui. Eu já tenho mais de 2 meses que eu tô querendo assistir um filme, não tô conseguindo arranjar tempo para assistir um filme. O cara assiste filme todo dia, sessão cinema. Sessão cinema. Porque é direito dele descansar um pouquinho, brincar um pouquinho, recrear um pouquinho. Aqui, ó. Aqui. Agora eu vou mais. Eu vou mais. Eu vou mais. Vou mais. Visita íntima do preso ainda, né? De estar. Quanto tem muitos aqui? que já perdeu até esqueceu, porque tem que estudar. Ele está estudando, esqueceu. Né? Eu guardo. Ué. Não é função, né? Ué. Vamos lá. Aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aí no inciso, artigo 4º, inciso 3º. Ser ouvido pelo diretor-geral da unidade ou estiver recolhido nos dias úteis e horário estabelecido. Ó, ele pode ir lá reclamar com o diretor. Falar assim, ó, tá faltando lá o docinho, né? Tá vendo só maçã? Tá vendo só maçã? O agente lá tá atrapalhando lá meu relacionamento da visita íntima. Tá me atrapalhando. Olha lá. 4. Receber seu advogado e com ele conferenciar reservadamente nos dias úteis e horários determinados, previamente agendados. 5. Ser visitado por seu cônjuge ou companheira, parentes e amigos em dias determinados e na forma que estabelecer o regulamento interno do estabelecimento. Não sofrer discriminação ou desigualdade de tratamento, salvo se resultante de sanção nos limites da lei. Sanção e nos limites da lei. Ser protegido contra qualquer forma de sensacionalismo. Executar trabalho quando possível e receber remuneração, que é até 3/4. Constituir o pecúlio, a sua caderneta de poupança. Então ele já entra lá sem caderneta e sai com a caderneta de poupança. Usufruir dos benefícios da Previdência Social. Ser chamado e identificado pelo nome. Não é 01, 02, 03. É fulano de tal, ciclano e beltrano. Não é preso, não. É nominal. É nominal. Aí você está indo quando vai pagar a indenização. O que é? Vai pagar o quê? Indenização. Vamos só terminar os direitos aqui. Comunicar com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e da telefonia fixa sob devida vigilância, conforme as normas vigentes. Ter agenda diária que distribua proporcionalmente o tempo para trabalho, descanso, recreação. Trabalho, descanso. E é aqui que nós vamos trabalhar o quê? As suas suspensões. Suspensões. Receber anualmente do juiz da execução o atestado de pena a cumprir. Receber anualmente do juiz da execução o atestado de pena a cumprir. E receber, ao ser recolhido na unidade prisional, todas as informações sobre os direitos, deveres, concessões e demais orientações sobre o seu modo de agir. Certo? Então, olha aí, direitos são vários. Direitos esses que vocês devem o quê? Resguardar. Por isso que é questão da prova suas. Tem que saber lá que tem que, né, informar o preso. Qual que é o meu direito aqui? Você tem que informar para ele. É? Chamar ele pelo nome. Olha. Tá na lei. Tá na lei. Aqui, presta atenção. Quando você for na LEP, a LEP tem um capítulo lá só falar de assistência. E vai falar assistência material, assistência jurídica, assistência religiosa, assistência à saúde. Tudo aí é o quê? Direito do preso.
Parágrafo único. Os direitos previstos no inciso 5, ser visitado pelo seu cônjuge. 13, comunicar com o mundo exterior. E 14, ter agenda diária que distribua proporcionalmente o tempo para trabalho, descanso e recreação. Poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor-geral da unidade, ouvido o conselho disciplinar pelo prazo de até o quê? 30 dias. Então é nesses direitos que eu vou trabalhar o quê? As punições de suspensão e restrição de direitos. Se for uma falta média, eu vou até restringir até 10 dias. Se for falta grave, nós vamos até 30 dias. E eu ouvi, né? Teve aí, estava ouvindo aí, que os presos estavam fazendo uma rebelião aí, porque eles não estavam sendo bem acondicionados para a visita íntima. Não teve uma manifestação nesse sentido lá do presídio lá, não? Recentemente? Né? Eu não sei onde que eu vi algum local, não sei onde que foi, que os presos estavam reivindicando aí, né, que um local mais adequado para a visita íntima. Aí eu não, né? Aí eu não sei, né? Aí eu não sei, beleza? Eu sei que eles reivindicam tudo, né? Reivindicam. E oi? Né, uai? Eles têm tempo demais para bolar, pensar, né? Então, ou seja, na hora que o cara vem lá, pô, mas que isso, televisão? Não, tá autorizado, hein? Tá autorizado. E ainda vou ler aqui o dispositivo expressamente falando que como regalias, olha lá, artigo 17 da parte 301, são benefícios o elogio e a concessão de regalias. Artigo 18, as concessões de benefícios têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do preso, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. 19. O Conselho Disciplinar, por proposta escrita de diretor ou funcionário da unidade, fará publicar o elogio ao preso que se destacar. O diretor-geral da unidade prisional fará constar no prontuário do preso e no IFOPEM o respectivo elogio. A publicidade do elogio deverá levar em conta a integridade física do preso. Artigo 20. O diretor-geral da unidade prisional, levando-se em consideração a conduta e disciplina do preso, poderá fazer as seguintes concessões e regalias: visitas extraordinárias de familiares, fora dos dias normais, participação em práticas e espetáculos educativos e recreativos, promovidos pela unidade prisionais, tais como frequência à prática de esporte no âmbito da unidade, frequência a programas de televisão ou espetáculos artísticos, utilização da biblioteca ou empréstimos de livros para serem lidos na própria cela. Aí eles ficam lendo lá só direito penal, né? Direito penal. Por isso tem que estudar. Senão o peso quer saber mais. Olha lá, inciso 3º. Segura essa aí, ó. Utilização de aparelhos de rádio e televisão de propriedade do preso na própria cela. Não, enquanto você vai mais ler a lei traz a prisão individual. A lei fala que a prisão é individual. É 6 metros quadrados, com boa areação, ventilação, dormitório, lavatório, individual. A lei traz como sendo o quê? Individual. Beleza? Então, olha lá. Utilização de aparelhos de rádio e televisão de propriedade do preso na própria cela. Os incisos de 1 a 3 serão objeto de regulamentação da Subsecretaria de Administração Penitenciária ou da Superintendência de Segurança e Movimentação Penitenciária. Por isso que aí, nessa regulamentação, como você disse, eles devem ter estabelecido o patamar lá de 29 polegadas? 19 polegadas? 19 polegadas. Então aí já não está na lei. Isso é o quê? Internamente.
Ou seja, mas aqui, ou seja, mas atenção, a família mandou. Mas aí vai caber o diretor do estabelecimento deixar se o preço tiver o quê? Bom comportamento. O que eu falo? Bom comportamento. É como se tivesse concedindo o quê? A regalia. A regalia. Esse não é para nós não, né? Esse não é para nós? Agora é? Não, viu? Né? Então, ou seja, falta 10 minutos ainda. Vamos concluir aqui. Beleza? Então, presta atenção. Presta atenção. Esses benefícios não serão aplicados quem está o quê? No RTT. Porque aqui o regime disciplinar é mais o quê? Rigoroso. É mais rigoroso. Então, olha lá. Os benefícios, artigo 22. Artigo 21. Os benefícios serão gradativos e relacionados ao índice de aproveitamento, ao grau de adaptação social e ao comportamento do preso. Artigo 22. Os benefícios não se aplicam ao preso incluído no regime disciplinar diferenciado ou aquele que estiver cumprindo qualquer o que? Penalidade. Se estiver submetido à sanção, não pode ter o que? Esse benefício. Se foi para o RDD, muito menos. Mas é benefício. É benefício. Porque o preso só terá... Por que eu falo que é benefício? Porque o preso só terá se demonstrar bom comportamento. Então, em regra, também é errado se o preso chegou lá hoje, já chega à televisão. Porque aqui fala que é o quê? Que é gradativo. Olha lá. Os benefícios serão gradativos e relacionados ao índice de aproveitamento, ao grau de adaptação social e ao comportamento do preso. Por isso, que nesse conteúdo que estamos aqui, quem trabalha na prática, algumas coisas ajudam e outras o quê? Pioram. Porque a televisão não é um direito. Aí eu tenho que tomar cuidado, tá, gente? Por isso que eu fiz questão de ler com vocês. E vocês devem pegar esse esquema e estudar esse esquema. Porque chega na prova, eles colocam, são direitos do preso. E mistura direitos com prerrogativas e benefícios. Aí nós vimos vários direitos, assistência material, saúde, jurídica, entrevistar com o diretor do estabelecimento, ter assistência de advogado, ter o pecúlio, ter a previdência social, ser chamado pelo nome, brincar um pouquinho, estudar um pouquinho, né? Visita do cônjuge. Agora, visita extraordinária, né? Visita extraordinária. Então, isso é para incentivar o preso a ter um bom comportamento. E já adiantando, né? A visita íntima é tão, né, tem que ter, né, visita íntima eu até concordo, porque isso é dignidade da pessoa humana, né? O camarada da pessoa, vamos ver que ele pode ficar aqui 360 dias. Aí vai matar o preso lá dentro. Aí não, aí aqui, aí o cara fica estressado lá, ué. Aí ele vai fazer o ser de refém, né? Vai tirar o benefício do preso. Ele vai fazer o ser de refém lá. Vai aqui. Vai aqui. Então, só para concluir, nós lemos aí benefícios, né? Benefícios. Os benefícios aí são elogios e concessões de regalias. Nós temos os direitos, esse rol que nós lemos aqui, e não podemos esquecer também que nós temos prerrogativas. Qual prerrogativa que o preso tem? Ao entrar para cumprir a pena, ele permanece com os direitos que aqui ele tinha. Todos os direitos que ele tinha, que a lei não vedou e a sentença não tirou, ele continua. Se ele era casado aqui fora, ele continua casado, ele não perdeu a esposa não. Vai perder, né? Vai perder para outro. Vai perder para outro. Nós temos vários casos do preso sair lá, matar o cara lá, que está pegando a mulher dele. Se ele tem uma casa, ele continua com a casa é dele. A não ser que a sentença venha e fale assim, ó, essa casa foi por meio ilícito, confisco a casa. Então ele continua com essas prerrogativas. Ele continua com os seus direitos que a sentença não tirou. E nem a lei. Beleza? Então olha aí. Artigo 16. São prerrogativas inerentes aos presos as seguintes: ser tratado com apreço e respeito. Durante a execução da pena, o preso conservará todos os direitos que não haja perdido ou não lhe tenham sido suspensos,
por força de lei, sentença ou ato administrativo. Ou seja, as prerrogativas são antes. Os direitos são ali quando ele estiver o quê? Cumprindo. E os benefícios e as regalias, né? O benefício que é regalia e elogio, vai ser durante a execução. Agora, nós vimos desde a Declaração Universal e deve ser respeitado. Né? Então, você já tem a prerrogativa de continuar sendo respeitado e já tem também a prerrogativa de manter os seus direitos em que a lei aí e a sentença não tirou. 3. Nenhum privilégio ou discriminação serão deferidos ou atribuídos ao preso, salvo o previsto em diploma legal. Nenhum privilégio ou discriminação serão deferidos ou atribuídos ao preso, salvo o previsto em diploma legal. Ou seja, não pode ter discriminação. Nós já vimos que não pode discriminação. Agora, poderá ter aplicação de sanções. E quando eu tenho aplicação de sanções, eu tenho um tratamento que diferenciado, autorizado pelo diploma legal. Beleza? Vamos lá só fazer uma questão. E no sábado continuamos dos direitos RDD. Então não faltem a aula de sábado, hein? Não faltem a aula de sábado. Hein? Não, hoje é só os 2 primeiros horários. Vamos lá. Espera aí. Não, mas a 82, eu não quero essa aqui agora não, eu quero essa aqui, ó. Nós vamos fazer, que eu tenho algumas coisas ainda para poder falar. Página 316. Não, para ser mais exato, 315, questão 39. Questão 39. 315, questão 39. Então, olha lá. Constitui direitos do preso. Constitui direitos do preso. Alimentação suficiente de vestuário. Atribuição do trabalho e sua remuneração. Previdência social. Constituição de pecúlio. Entrevista pessoal e reservado com o advogado. Todas são o quê? Corretas. Questão 29. Página 314. De acordo com a Lei de Execuções Penais, constitui sanções disciplinares, exceto suspensão do direito do banho de sol. Advertência verbal, coloquei no quadro. Repreensão, coloquei. Suspensão ou exceção de direitos na forma da própria Lei de Execuções Penais. Suspensões. Por que na própria lei? Porque as suspensões ela pode ser de até 10 ou de 11 a 30. Aí ela vai ser média ou grave. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Suspensão do direito de banho de sol. Né? Ou seja, essa está o quê? Errado. Porque as sanções não falam suspensão do banho de sol. Ele fala suspensão e restrição o quê? Direitos. E lá nós vimos, né, que a suspensão que ele vai ter vai ser das visitas do cônjuge, da recreação, do trabalho, não do banho o quê? De sol especificamente. Ele poderá ter o quê? Retirado aí a sua recreação. Consequentemente aí, ele terá o banho de sol separado dos demais. Beleza? Então, até sábado.